Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo, sou do SOS Sobriedade e hoje, a pedido de algumas pessoas no canal, eu vou falar um pouco sobre a minha história como dependente químico, sobre o meu casamento com as drogas, né, durante o tempo que eu usei. Eu costumo chamar de casamento porque o dependente químico ele se casa com a droga, né? É a maneira como eu entendo. Por que eu entendo como se fosse um casamento, né? Porque o casamento ele simboliza uma abnegação de uma vida sozinho para uma vida a dois, né? Então você larga tudo pela família, você coloca a família em primeiro lugar, a esposa, os filhos em primeiro lugar. Então com a droga eu tive um casamento duradouro aí que durou 20 anos e era um casamento porque eu sempre colocava ela em primeiro lugar na minha vida. E eu comecei como todo mundo começa, né? Por curiosidade, por sentimento de pertencer a um grupo. Comecei com 12 anos de idade. Eu vim de uma família de classe média, então não tem nenhum motivo que possa dizer assim que eu vim de um lugar violento, de extrema pobreza. Não foi nada disso. Na verdade eu vim de uma família até bem estruturada, mas como nenhuma família é perfeita, né? A minha família também tinha lá seus problemas. Meu pai também teve um histórico de dependência química com o álcool, ele era alcoólatra. Enfim, e eu comecei usando drogas. Acho que como a maioria das pessoas usam, né? Não começa pela droga e sim pelo álcool. Então desde pequeno eu já era acostumado a tomar a espuminha da cerveja com meu pai. Então ali já começava o meu histórico com drogas. Mas eu comecei a usar definitivamente com 12 anos, que foi quando eu comecei a entrar para a fase da adolescência, bebida com os amigos, aí experimentei a maconha, alguns inalantes como cola de sapateiro, lança de perfume, essas drogas de adolescente, né? E esse uso social, esse uso, eu costumo chamar de fase de lua de mel com a droga, né? Durou aí até os 18 mais ou menos, que foi essa fase da lua de mel, ou seja, era o uso praticamente, não sei nem social, mas já partia para o abuso, né? Fazendo uma análise dos padrões de consumo que caracterizam, né, uso social, uso abusivo e dependência química. Se você não sabe o que eu estou falando, vou deixar um vídeo aqui sobre as fases do uso da droga, né? Então, como todo dependente químico passa pelas outras fases, né, do uso social, uso nocivo abusivo e até chegar na dependência química. Isso leva anos às vezes, né? Então a minha fase de uso social foi até que curta, mas quando eu tinha lá meus 18 anos, pode-se dizer que eu já estava no uso abusivo de cocaína, de maconha e de álcool. Então era uma fase assim em que eu estava começando a entrar na faculdade, então tinha muita droga, muita festa, muita balada, e era uma fase em que a droga ainda era divertido, né? A droga ainda proporcionava diversão. É uma época em que eu lembro que teve bons momentos, tive bons amigos. E a partir dos 21 anos foi que eu comecei mesmo a entrar pesado. Eu conheci o crack com 21 anos. Eu já abusava da cocaína, já abusava do álcool, mas o crack eu tinha acabado de conhecer. Só que num primeiro momento, como o crack era uma droga muito antissocial, num primeiro momento eu não gostei. Eu dividia apartamento com um amigo meu, eu morava em Cascavel, interior do Paraná, e eu conheci o crack com ele e eu via o jeito que ele ficava, muito bruxo, né, muito antissocial, muito pilhado. Então eu experimentei, mas eu não gostava porque eu estava naquela fase de começo de faculdade, então eu queria curtir, eu queria ir pra balada, eu queria me divertir. E o crack não me permitia isso, porque quando eu usava eu ficava muito bruxo, muito antissocial e ficava intocado dentro de casa querendo usar mais. Então no primeiro momento eu experimentei, parei e a minha vida seguiu no uso abusivo da cocaína e do álcool. Aí eu voltei para minha cidade natal, eu sou da cidade de Piraju, no interior de São Paulo, a uns 300 quilômetros de São Paulo, e comecei a trabalhar no banco, pedi transferência da faculdade, comecei a trabalhar no banco nessa época. E o banco me proporcionava uma renda satisfatória, o que por um lado era muito bom, mas por outro lado só ajudou a impulsionar ainda mais o meu uso compulsivo por drogas. Então, como eu tinha dinheiro, eu usava muita cocaína e bebia muito, mas ainda num certo comportamento social
a droga ainda não tinha me tirado e isso não tinha levado para o isolamento. Mas depois que eu voltei, aí eu voltei a usar crack nessa época, né? Eu tinha um namoro firme nessa época e acabei voltando. Eu tinha tudo, né? Tinha tudo. Eu trabalhava na escola da família que pagava minha faculdade, estudava, trabalhava no banco, tinha um bom emprego, tinha uma boa namorada, tinha tudo, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo tudo, só para vocês verem assim que o fato de você ter tudo não te protege do uso de drogas e da dependência química. Principalmente quando a gente diz tudo no sentido de coisas materiais, essas coisas, né? Eu acredito que faltava alguma coisa, né? Tinha alguma coisa errada comigo que me fazia buscar na droga algo que me fizesse bem. Então daí eu comecei a usar crack com mais frequência. E aí eu finalmente acabei desenvolvendo a dependência por crack sem perceber, porque normalmente você desenvolve a dependência não te avisa que você se tornou um dependente, entendeu? A dependência, quando você menos percebe, você se tornou um dependente, né? E muitas vezes demora para você aceitar isso, você nega, justifica seus atos, defende a doença, protege a doença para não ter que assumir que você é um dependente químico. Normalmente a gente vê, às vezes, as pessoas dependentes de crack numa cracolândia, tudo, você acha que você nunca vai chegar naquele lugar. Imagine, eu vou chegar lá. E eu acabei chegando, né? E daí, nessa fase, o meu uso de crack aumentou muito. E outras coisas aconteceram, como o meu pai, por causa do seu uso de álcool, veio a falecer com um câncer no fígado. Também fruto de beber durante muitos anos, acabou desenvolvendo cirrose, câncer no fígado, todos os tipos de problemas do fígado, problemas hepáticos por causa do consumo de álcool, e acabou falecendo. E depois desse falecimento dele, eu já estava num estágio bem avançado da doença, eu acabei chegando no fundo do poço mesmo, perdendo tudo, né? Abandonei emprego, parei minha faculdade e fui pro uso crônico mesmo, todo dia, compulsivamente, em grande quantidade. Mas depois de 3 meses do falecimento do meu pai, eu acabei pedindo uma internação para minha mãe, né? E fui para a minha primeira internação em Itaporanga, numa comunidade terapêutica. Fiquei 9 meses internado, fiz o tratamento da melhor maneira possível, levei a sério o tratamento, mas 3 meses depois de eu sair dessa reabilitação, eu acabei recaindo. O motivo da recaída, uma série deles, se eu for entrar em detalhe dos motivos, esse vídeo vai durar 1h30, né? E vai ficar muito extenso. Então eu acabei recaindo por uma série de motivos. Eu não tinha o nível de maturidade ainda para enfrentar uma recuperação e saber realmente o que é a doença, o que é viver uma recuperação. Não tinha amadurecido o suficiente ainda para viver sóbrio. Então eu recaí. E a recaída ela é sempre o pior. Ou seja, quando você se torna um dependente químico, você vai até o fundo do poço. Aí você para de usar, faz um tratamento, enfim. Quando você recai, a recaída, ela volta sempre pior do que você estava antes. Então, você já estava ruim antes de fazer o tratamento, depois que eu recaí, a coisa piorou 10 vezes mais, né? Aí eu consegui me formar, mesmo depois saindo do tratamento, eu consegui me formar. Terminei minha faculdade, fui para São Paulo, arrumei um emprego. Hoje eu não trabalho só com o YouTube, né? Eu sou desenhista projetista, para quem não sabe. Então, nas horas vagas eu tento gravar uns vídeos aí, mas no dia a dia eu trabalho como desenhista projetista. Então eu comecei a trabalhar num escritório de engenharia em São Paulo e fazendo meus projetos, né? Mas usando cronicamente. E eu consegui ficar trabalhando e usando durante 2 anos e meio, mais ou menos, né? Mas depois de 2 anos e meio, eu abandonei o emprego e fui realmente viver a vida nas ruas de São Paulo. Vivi por pouco tempo, mas vivi, né? Fiquei uns 3 meses perdido para as Cracolândia da vida em São Paulo, na Estação da Luz. Para quem é de São Paulo conhece, né? A Estação da Luz, a rua Guaianazes. Fiquei um tempo lá, aí eu decidi voltar para minha cidade, para sair daquele lugar, porque é muito sofrimento. Quem já viveu aquilo sabe o que eu estou falando.
Aí eu voltei para minha terra, fiquei mais uns 8 meses, usando ainda. Depois eu voltei para São Paulo de novo, trabalhar num outro escritório de engenharia. Eu dei uma melhorada nesse tempo, né? Porque muitas vezes a recaída e a dependência química ela tem altos e baixos, né? Você vai pro fundo do poço, aí de repente você dá uma melhoradinha, mas parece que você fica patinando, você melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, né? E daí eu voltei para São Paulo trabalhar no outro escritório de engenharia, fiquei mais 8 meses nesse escritório. Mas daí eu acabei não conseguindo de novo e voltei para Cracolândia de novo e fiquei na rua, morando na Cracolândia, morava meio entre a Estação da Luz, Guaianazes, Bexiga, 9 de Julho, Paim. Para quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, conhece esses lugares, né? Augusta, ficava meio nesse trecho do centro ali, né? Usando e morando na rua. E depois de alguns meses eu voltei para Piraju de novo. Eu nunca aguentei ficar mais do que 3, 4 meses vivendo na rua, né? Até porque como eu vim de uma família, eu sei o que é ter uma família, ter uma casa e tudo. Eu ficava um tempo na rua usando, mas não conseguia ficar mais do que 3, 4 meses. E eu voltei para Piraju de novo e pedi internação, de novo, pela segunda vez, né? Aí eu me internei nessa outra comunidade terapêutica que é em Avaré, interior de São Paulo também, que é onde eu moro hoje, em Avaré. Eu fiz esse tratamento de mais 9 meses, né? E decidi começar a minha vida aqui e fazer tudo diferente do que eu tinha feito no outro tratamento, evitar todos os erros, né? O meu lema no segundo tratamento, que eu acho que serve para muita gente que está acompanhando o canal, é: faça tudo diferente da maneira que você fez antes. Se você tentou alguma vez e não deu certo, faça diferente, porque se você fizer a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, né? Então, eu me questionava muito nesse tratamento sobre o seguinte, né? O que eu fiz que eu não deveria ter feito e o que eu não fiz que eu deveria ter feito. E o meu tratamento foi baseado em tentar fazer essas duas coisas e responder essas duas perguntas para mim. Eu era muito focado em responder essas duas perguntas. O que eu fiz que eu não posso fazer mais? Isso, isso, isso e isso. O que eu não fiz que eu tenho que começar a fazer agora? Isso, isso, isso e isso. E as coisas que eu não fiz que eu tinha que fazer para não recair o que eu sempre falo no canal: buscar ajuda profissional, buscar grupo de apoio, mudar as amizades, mudar o ambiente que você frequenta. Então, por que deu certo? Porque eu mudei as minhas amizades, eu conheço as pessoas que eu convivia antes ainda, mas não ando mais com elas. Eu não frequento mais balada, a minha forma de me divertir hoje mudou, até as minhas preferências mudaram. Eu já não gosto mais de balada, de barulho, eu gosto de outro tipo de diversão, né? De prática de esporte, de viajar, de curtir a vida. Eu sou mais hoje de curtir o dia do que curtir a noite, de frequentar grupo, coisa que eu não fiz na minha primeira internação, de buscar sempre estar dando manutenção com um profissional qualificado, que é um psicólogo, de estar sempre aprendendo sobre dependência química, porque o fato de você buscar conhecimento sobre dependência química mantém você em contato com a linguagem da recuperação. E a partir da hora que eu me propus a fazer isso, as coisas começaram a dar certo e vem dando certo durante 7 anos, já indo para os 8 anos, né? A manutenção, a busca por grupo, a busca de ter um estilo de vida completamente diferente daquele que você tinha. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque um comportamento aprendido que você faz, no meu caso foi 20 anos de uso, um comportamento que você tem durante 20 anos é difícil mudar. Você não vai mudar do dia para a noite, você vai penar para mudar isso aí, você vai ter dificuldade de mudar, mas não é impossível, você consegue, né? Então eu tive que mudar tudo isso aí para poder conseguir alcançar meu objetivo. E hoje eu estou há quase 8 anos, 7 anos e alguns meses, limpo, continuando fazendo o que eu me propus a fazer, tá? Para não estender muito o vídeo, eu encerro por aqui. Se vocês tiverem perguntas, eu acho que vai aparecer perguntas, talvez de algum ponto que eu não tenha colocado nesse testemunho, né? Mas esse foi o meu casamento com as drogas, essa é a minha história de vida real. Muita gente pediu isso aí, então eu estou falando para vocês aí de primeira mão. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver pergunta, coloque nos comentários. Deixa o like que ajuda muito o nosso trabalho, eu sempre peço isso. E se inscreva no canal se quiser continuar participando aí do nosso grupão. Para mim, na verdade, não é um canal, é um grupão, né, que a gente aprende junto, eu aprendo com vocês também.
Então se inscreva, tá sempre tendo conteúdo novo. E a gente está aí próximo, eu respondendo as perguntas de vocês. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado então. Um grande abraço, até o próximo vídeo.